Sr. Deputado José Manuel Coelho. Excelentíssimo Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a verdade vem ao de cima pela comparação e pela contradição. Sua Excelência, o Sr. Presidente do Governo, o meio-chefe, Dr. Alberto João Jardim, logo no início deste debate, acusou várias vezes, digamos, a oposição, os deputados da oposição de serem fascistas. Mas, se repararem, a oposição esteve aqui sempre ouvindo, sempre escutando os seus deslates. Porque para os democratas temos que ouvir os outros, mesmo que digam asneiras. E aqui se prova que o Sr. Dr. Alberto João Jardim, o meio-chefe, não é um democrata. Aliás, nunca foi um democrata. Ele arrogantemente abandonou o plenário para não ouvir as intervenções dos senhores deputados da oposição. Portanto, isso mostra que ele não tem democracia. Que o verdadeiro democrata escuta os outros, mesmo que digam asneiras. É dever de um democrata ser tolerante e ouvir as opiniões dos outros, mesmo que não concorde com elas. Não é isso que se passa com o Sr. Presidente, o Sr. Presidente do Governo. E neste momento estou-me a lembrar que quando eu pertencia ao Partido Comunista Português, tive o privilégio de participar em alguns congressos do partido. Aí levantava-se um problema que era o voto de mão no ar. O voto de mão no ar era condicionado, porque havia militantes que não estavam de acordo com as moções apresentadas pelo Comitê Central, e como o voto era de braço no ar, não tinham outra alternativa senão votar, porque tinham medo de votar contra. Com o decorrer dos tempos, nos anos 90, eu lembro-me num congresso, creio que foi o Congresso de Loures, que o José Luís Judas propôs, à frente do grupo de dissidentes do PC, propôs que o voto no Comitê Central, para a eleição do Comitê Central no Congresso do Partido, fosse secreto. Claro que ninguém aceitou, os ortodoxos do partido não aceitaram, não queriam aceitar. Foi o mesmo que se passou aqui com o Dr. Alberto João Jardim. Se ele tem tanta confiança no seu partido, se ele tem tanta confiança que o seu partido, os seus deputados, o seu grupo parlamentar está coeso e do lado dele, por que é que não aceitam o nosso desafio? O desafio aqui proposto pelo CDS, Partido Popular, que o voto seja secreto, para nós vermos o que é que acontece. Naturalmente que aqui os senhores deputados, algum que esteja do lado do Dr. Miguel Albuquerque e que não gosta do Dr. Alberto João Jardim, não tem coragem de votar contra, naturalmente, porque o voto está condicionado. E agora, meus amigos, quando o Dr. Alberto João Jardim fala, eu lembro-me de uma personagem da nossa história, que foi o Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo. Ele ficou conhecido na história como o déspota iluminado. Foi o homem que conseguiu reformar o ensino em Portugal e deixou o ensino de ser refém dos ensinamentos dos escolásticos e passou a adotar metodologia científica, seguindo as linhas traçadas pelos iluministas. O Sr. Dr. Alberto João Jardim também procurou, durante o seu longo consulado à frente da região autónoma, ser um déspota iluminado. Inicialmente, ele começou a governar bem no início, construiu escolas, construiu estradas, construiu vias de comunicação que não existiam, muito bem. Mas depois, tal como os grandes ditadores, acontece o seu apogeu e o seu declínio. Depois, o que é que aconteceu à governação do Dr. Alberto João Jardim? Foi ficar condicionado aos lobos do Betão e do Alcatrão. Começou a ficar condicionado pelos grandes tubarões do regime jardinista. O compadre dele, o Sr. Avelino Farinha, o Sr. Jaime Ramos e o filho. Ficou condicionado aos Sousas dos Portos, que, como sabemos, fartavam-se de dar dinheiro para o partido, para a Fundação Social Democrata, e explorando o povo madeirense. Portanto, tal como aconteceu com o Salazar, sucedeu ao Sr. Dr. Alberto João Jardim. Ficou refém dos monopólios que ele mesmo ajudou a criar. E o que se verifica agora enquanto o povo madeirense passa fome, passa necessidades, está no desemprego,
os poucos recursos que vêm para a Madeira, enviados pela República, são canalizados para os lobbies, para os amigos do Dr. Alberto João Jardim, os monopólios que ele ajudou a criar, que estão a desgraçar a Ilha da Madeira e a Ilha do Porto Santo. E agora, que dizer da monstruosa dívida criada, além da dívida escondida, a monstruosa dívida criada no Banif pela Fundação Social Democrata, para custear as grandes campanhas eleitorais do PSD, onde se pediram milhões de euros para sustentar o regime. Nós sabemos que o Banif acabou por falir em consequência dos empréstimos desgovernados que fez à governação jardinista. Quantas vezes o pagamento dos funcionários públicos foi feito à custa do Banif, dos fundos depositados pelos nossos imigrantes no Banif? E o que é que aconteceu, meus amigos? Já todos sabem. No dia 31 de dezembro, soou o alarme em Lisboa, no Banco de Portugal e no Ministério das Finanças. O Banif estava falido, porque apareceram os piratas modernos que faliram aquele banco, que foi o Dr. Alberto João Jardim e os seus acólitos. E o que é que aconteceu? O Governo da República teve que injetar rapidamente 1.100 milhões de euros para salvar o banco, para que os madeirenses que tenham o seu dinheiro depositado no banco e os nossos imigrantes não perdessem as suas economias. E agora o que é que acontece? São os reformados, são mesmo os funcionários públicos do regime que têm que descontar do seu salário. O Governo da República corta dinheiro do seu salário para meter no banco falido. Quem é que causou essa desgraça? O Dr. Alberto João Jardim e os seus acólitos. E é preciso nós vermos que este regime, apesar de podre e decadente, não cai. Não cai sem a força do povo, sem a força do voto do povo. Vou concluir, porque já dizia, em 1946, o Dr. Álvaro Cunhal, secretário-geral do Partido Comunista Português, ele dizia: Salazar e a sua camarilha, pela força e só pela força, se têm mantido no poder, mas a libertação do povo teria que ser obra do próprio povo. Assim, semelhantemente, o regime jardinista tem-se mantido no poder pela força, faz favor de concluir, pela força dos tribunais fascistas desta terra, que perseguem os democratas e mantém a ditadura jardinista. Mas quando o fizer, e quando chegar a hora, o povo madeirense vai tomar nas suas mãos os destinos da sua terra e expulsar este regime fascista do Dr. Jardim do poder, para que a Madeira possa